Então, nós vamos iniciar, neste momento, já a segunda conferência do dia com a professora doutora Flávia Ariello, ela que é integrante da Unisagrado de São Paulo e PUC de São Paulo. Ela é doutora em Ciência da Religião pela Pontifícia Universidade Católica, PUC de São Paulo, desenvolveu pesquisa acerca do conceito de beleza e sua relação com o sagrado a partir do pensamento de Roger Scruton. Defendeu o mestrado pela mesma instituição, a partir da temática do problema do mal no cinema de Lars von Trier. Possui graduação em História pela Universidade Estadual de Londrina e especialização em História da Arte pela mesma instituição. Tem experiência na área de História e História da Arte, com ênfase em cinema e religião. Atualmente leciona para os cursos de História e Pedagogia no Centro Universitário Sagrado Coração. Desenvolveu estágio de pós-doutorado no Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, da PUC, onde é coordenadora do grupo de pesquisa Cinema, Filosofia e Religião e participa como pesquisadora do grupo Nelson Rodrigues, Literatura, Filosofia e Religião. Também gostaria de ressaltar que, recentemente, ela lançou um livro sobre a filosofia do desnudamento em Nelson Rodrigues. Por fim, o título de nossa conferência é Ainda é possível perceber a beleza no mundo contemporâneo? Ela será fundamentada no pensamento de Roger Scruton. Aqui, quem está falando é o professor Valdemar, dessa instituição. Nós ficamos muito felizes com sua disponibilidade e presença de nos brindar com essa temática tão importante. Então, nós iremos ouvir com muito prazer as suas colocações, depois teremos uma oportunidade para esclarecimentos e também perguntas que o pessoal que está online está participando e também os membros aqui da Faculdade Palotina. Muito bem-vinda e muito obrigado. Passo a palavra para ti. Bom dia, muito obrigada. Eu agradeço, em primeiro lugar, o convite. Na verdade, em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa pela minha voz. O tempo aqui em São Paulo está bastante instável. A gente está passando por muitas queimadas. E quem tem problemas respiratórios está sofrendo muito, que é o meu caso. Eu saí de uma pneumonia e agora voltou, então ainda estou em tratamento. Caso vocês não consigam me entender, perguntem, por favor, tá bom? Então, agradeço o convite, agradeço o contato do professor Nairo também, e fico muito feliz em poder falar um pouco sobre esse assunto, que é muito pouco discutido, é muito pouco falado, principalmente no ambiente acadêmico. Desde que eu defendi a tese de doutorado, foram poucas oportunidades que eu tive de conseguir falar sobre Roger Scruton e falar sobre a beleza também. Então, eu fico extremamente feliz em saber que existe esse interesse, principalmente no ambiente acadêmico, né? Então, sem mais delongas, eu vou compartilhar minha tela com vocês e eu sigo para os slides. Enquanto eu estou compartilhando a tela, eu não consigo vê-los, tá bom? Então, qualquer problema é só falar comigo aqui, me chamar. Então, o tema que vocês estão discutindo nessa semana acadêmica é muito pertinente, que é falar sobre o mundo contemporâneo, sobre o lugar da filosofia no mundo contemporâneo. E a partir do momento que eu fui convidada a falar sobre Roger Scruton com vocês, eu logicamente pensei em abordar as coisas por esse lado, dando ênfase na questão da beleza, mas sempre me perguntando sobre se é possível perceber a beleza hoje ainda. Então, essa é uma pergunta que Roger Scruton se fez, é uma pergunta que ele faz para a gente, e é uma pergunta que eu continuo aqui fazendo para vocês também. Então, a primeira resposta muito clara e sem delongas é sim, ainda é possível perceber a beleza no mundo contemporâneo. Essa é a resposta mais fácil. E é claro que para eu chegar a esse sim,
eu preciso primeiro entender por que que a pergunta faz sentido, por que que a resposta faz sentido e, acima de tudo, o que que é que carrega a gente para esse sim, que não é um sim muito categórico, né, porque o contrário também é verdadeiro. Eu poderia responder que não é possível perceber a beleza no mundo contemporâneo e elencar vários motivos aqui para vocês. Mas eu vou por esse caminho do sim e vamos ver se a gente consegue pensar isso juntos. Antes de mais nada, é necessário apresentar o autor que também propõe essa pergunta, que passou boa parte da vida acadêmica dele se inquirindo sobre isso. E o Roger Scruton é um filósofo, eu digo "é ainda", porque ele se faz presente ainda mesmo depois de sua morte. Eu acredito que o pensamento filosófico não morre, pelo contrário, se a gente ainda está aqui discutindo, Platão, Kant, Nietzsche e Scruton, é porque o pensamento os mantém vivos, né. Então, a grande questão é como é que o Scruton aponta para a importância da beleza desde sempre, não só no mundo hoje, mas desde a existência social humana. Antes, eu vou só entrar um pouquinho na vida e na obra desse filósofo tão pouco debatido no Brasil. Então, para quem não conhece, esse é o Sir Roger Scruton. Ele é um pensador britânico que faleceu em 2020. Quando eu estava fazendo pesquisa sobre ele, né, eu comecei a fazer essa pesquisa em 2017, terminei em 2019, quando eu defendi a tese, e tive o prazer de conhecê-lo em 2019, quando ele veio para o Brasil. Então foi um pouquinho tempo antes do falecimento. Ele veio para o Brasil no final de 2019 e faleceu em fevereiro de 2020. Então foi um momento muito ímpar, conseguir ouvir, né, o Scruton, de perto, enfim, vê-lo de perto. E é muito interessante olhar para a formação e o desenvolvimento acadêmico da vida do Scruton, porque ele começa, discutindo ciência, ele entra na universidade para estudar, ciência, biologia, e depois acaba indo por meio da filosofia analítica para esse mundo do debate filosófico. Então ele abandona essa visão, mais voltada para as ciências duras e entra para a filosofia, mas entre um percurso e outro ele passa pela literatura. Então não há o que Roger Scruton não tenha discutido. Ele fala sobre estética, ele fala sobre filosofia da religião, ele fala sobre filosofia política. Ele escreveu ópera, ele escreveu romance, ele escreveu alguns livros um pouco fora da curva, como um livro sobre caça, que é algo muito típico para ingleses, né, o exercício da caça. Então, ele teve um desenvolvimento muito completo em relação ao pensamento e à escrita. Então, foram 50 livros, um pouquinho mais, né, de 50 livros que ele escreveu ao longo da vida, passando por todos esses assuntos que eu nomeei aqui, mas é claro que um assunto ou outro ele se dedicou com mais afinco e ficou nisso por mais tempo. É o caso da estética, e é o caso da filosofia política também. Bom, ele teve uma infância difícil, passou por alguns perrengues, né, durante a adolescência, que foi exatamente o que o levou para a literatura e posteriormente para a filosofia. E é muito interessante então que, quando ele entra no universo acadêmico, ele vai passar por diferentes países. Ele mora na Itália por um tempo, começa a lecionar na Itália, inclusive, depois vai para a França, isso tudo na década de 60. Então, no auge,
do movimento contracultural no auge, dos movimentos revolucionários, né, da década de 60 e 70, ele estava ali no olho do furacão. Depois disso ele vai para Praga, fica lá um tempo, vê de perto os problemas da política comunista na então Tchecoslováquia, enfim. Depois disso ele volta para a Inglaterra, leciona durante um tempo e vai para os Estados Unidos. Fica um período grande morando nos Estados Unidos também e por fim ele retorna para a Inglaterra. Então é uma vida muito agitada, muito completa, de muita experiência, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E por fim, nos últimos anos da vida acadêmica do Scruton, ele nunca deixou de lecionar, mas ele se dedicou a algumas questões muito mais práticas do que só o exercício filosófico, acadêmico, de reflexão. Ele, de fato, conseguia colocar na vida prática tudo aquilo que ele pensava. Então, ele desenvolve alguns projetos muito interessantes. Um deles era a ideia de desenvolver, junto ao governo da Inglaterra, uma melhoria estética nas construções públicas e, claro, sempre muito envolvido por conta da política e por conta do pensamento político dele também, com algumas polêmicas, né, com algumas perseguições. E o último grande feito dele, digamos assim, foi essa escola de verão que ele montou, chamada Scrutopia. É um nome engraçado, é irônico, inclusive, né? Mas, de fato, seria uma utopia do Roger Scruton de pensar que, através do ensino, da cultura da terra, da boa literatura, do estudo filosófico, da compreensão da música, da experiência de você, da experiência sensorial dos vinhos, da boa comida, você construir um novo universo. Então, até certo ponto, o Scruton acabava sendo muito idealista, né, no sentido platônico aqui, né, em relação a construir um mundo melhor, apesar de todo o ceticismo dele, apesar, inclusive, de um pensamento pessimista, né, filosoficamente falando, que ele tinha. Bom, muito bem. Introduzidos, então, ao Sir Roger Scruton, eu apresento aqui pouquíssimos livros dele, só para que aqueles que nunca viram, que não conhecem a obra do Scruton, tenham noção da variedade, né, e da grandiosidade do pensamento dele. Então, nós temos aqui a quantidade de livros que ele escreveu sobre filosofia política, sobre conservadorismo. Ele é visto como um dos grandes últimos pensadores do conservadorismo britânico, né, puxando uma raiz direta de Edmund Burke. Ele escreveu 3 livros, pelo menos, né, sobre filosofia política nessa pegada, né, de explicar o que é o conservadorismo. Esses 2 livros do meio, na parte superior, O Rosto de Deus e Alma do Mundo, são meus livros favoritos depois de Beleza, exatamente porque ele mergulha no universo do estudo da religião, mas de maneira muito estética ainda, né, dessa percepção da perda de algumas coisas do mundo contemporâneo, né, inclusive da religião. Também escreveu sobre a questão ecológica. O Scruton produzia, ele plantava, ele produzia coisas no espaço verde que ele tinha, era um grande defensor da ecologia. Também aqui na parte inferior estão os livros mais voltados para a estética. Então, a estética da arquitetura, o Beleza, a música como arte, e o Bebo Logo Existo, que é talvez um dos livros menos conhecidos do Scruton, em que ele associa a filosofia à arte dos vinhos, e é muito interessante porque ele faz uma correlação de qual vinho você deveria beber
a partir da filosofia que você estivesse lendo naquele momento, ou daquele filósofo específico. Bastante divertido, ao mesmo tempo muito intuitivo e muito estético, né? Muito bem. E existem alguns conceitos que se repetem na obra do Scruton. E, em geral, eu diria que esses aqui são os mais importantes, pelo menos no quesito do que nos interessa hoje aqui. Então, Scruton, ele sempre traz a noção de tradição, e aqui tradição num sentido muito abrangente, na ideia de que a gente deve manter certas coisas, que no caso da perda dessas coisas, ela carrega mais um monte de substância que não deveria ser perdida. Então, ele está falando dos costumes, da manutenção das cerimônias, da relação entre as pessoas, o que nos leva aos laços sociais. A construção desses laços sociais que não são pautados por contratos, no sentido constitucional mesmo, mas até nesse sentido mais do contrato social, do que nos falavam os filósofos contratualistas. Ele está pensando de forma muito mais ampla, então, das obrigações e das lealdades que a gente tem para com a nossa família, com os nossos amigos, com os pequenos pelotões, como diria Edmund Burke. Isso se constrói naturalmente, organicamente. Em relação a isso, entra também o conceito de sagrado, que em Scruton é muito abrangente. Não necessariamente o sagrado está conectado só ao quesito religioso. Claro que Scruton também desenvolve todo um pensamento em torno disso, como anglicano que ele era. Então, ele tinha essa percepção também de uma religião bastante prática, né? Mas o sagrado no quesito da manutenção do respeito, da inviolabilidade das coisas sagradas, da manutenção delas tal como deveria ser. Deveria ser. Desculpa, a gente tem algumas palavras que não está saindo mesmo. Né? Bom, a beleza é o nosso tema, onde eu vou permanecer por mais tempo, então eu só ressalto que algo que o Scruton sempre pautava beleza não é uma questão de gosto, ela é um quesito racional. Então, se tem uma coisa que a gente deve já manter aqui para discussão, não interessa muito se você gosta ou se você não gosta, e sim o que a beleza é, né? E aí entra também toda a questão da conservação. Penso aqui a conservação em relação ao conservadorismo político, né? Mas vai muito além disso. A conservação como uma manutenção para as próximas gerações. E aqui entra o sentido estético, o sentido ecológico e o sentido político também, certo? Então, são esses os conceitos que vão permear a nossa discussão, mas que permeiam todo o universo do Roger Scruton. Muito bem, então eu separei a minha fala em 4 pontos específicos para a gente conseguir debater esse assunto que é extremamente complicado, extremamente gigantesco e muito pouco difundido, porque as pessoas têm medo de falar sobre isso. As pessoas têm medo de serem julgadas pelo debate em relação à beleza, principalmente porque no mundo que a gente vive, essa beleza vem sendo atacada cada vez mais. Quando eu digo no mundo que a gente vive, não é só hoje, 2024, mas desde o fim do século XIX, desde o início do século XX, paulatinamente, o conceito de beleza e a prática de coisas belas vem sendo rarefeito, vem se dissolvendo, e isso não é algo que é orgânico, e sim algo que tem sido deliberado, algo que tem sido projetado, arquitetado, né? Então, para eu entender por que existe uma crítica em torno disso, a primeira coisa é entender o que é que o Scruton pensa sobre a beleza, como é que ele define isso, então o que é beleza para ele, afinal? Primeira grande coisa, bom, são muitos
sentidos filosóficos em torno disso. Mas, se eu pudesse colocar como uma noção mais aberta, menos fechada, no sentido lato, beleza para o Scruton é uma forma da gente ser consolado quando o mundo está caótico demais. Então, essa consolação num caos que o mundo se tornou, isso não só no século XX, a gente pode pensar isso um pouco antes, inclusive, digamos que no mundo pós-industrial, né? Mas principalmente no século XX, quando a rapidez do desenvolvimento, não só da tecnologia, mas das guerras, da destruição, da confusão de pensamento, da confusão da informação. Scruton faleceu em 2020, ele pôde sentir um pouco desse mundo do cancelamento, porque ele foi cancelado algumas vezes, algumas inúmeras vezes. Mas mais do que isso, ele sentiu já a profusão de fake news, a profusão da destruição do pensamento. Mas de lá para cá, né, as coisas pioraram muito e de forma muito rápida. Então, olhar para coisas belas, viver coisas belas, produzir coisas belas, é uma forma de assentamento no mundo, ainda que esse seja um mundo complicado, difícil, e que prefira a feiura à beleza. Então, as coisas belas contêm em si algo de essência, algo de essencial, que faz com que a gente se sinta consolado, muitas vezes, simplesmente por você observar coisas belas. E aqui, né, no livro Beleza, estou com ele aqui, não sei se vocês estão me vendo ou estão vendo só os slides, mas depois eu mostro o livro bonitinho aqui. Ele divide essa beleza em várias partes, então ele fala sobre a beleza humana, a beleza natural, a beleza das artes, né, e a beleza do sagrado também. Então, eu não estou olhando só para um único aspecto dessa beleza e dessa consolação. O estudo é muito amplo, né, nesse sentido. Mas, sem dúvida, o que ele ressalta é que essa beleza nos acalanta quando a gente tem essa necessidade de buscar sossego, né. Um outro ponto muito importante para a gente entender o que é beleza para o Scruton é que ela não é subjetiva, ela é real, ela está dentro de um conceito universal, principalmente porque, segundo ele, e quando eu digo ele, também puxa todo um referencial filosófico em quem ele está se apoiando, Platão, Plotino, principalmente Kant. Kant é uma grande referência para Scruton, né? Para o bem e para o mal, né? Em todos os sentidos. Então, a beleza para ele é fruto da nossa racionalidade e por isso que ela é universal. Por isso que quando a gente fala sobre o gosto por coisas belas, fazer o juízo de gosto é fazer um juízo moral, nesse caso, mas ele precisa estar ancorado na racionalidade, por isso que não é subjetivo, e por isso que nem todo gosto é bom, e eu sei o quanto é polêmico falar isso, ele também sabia, né? Então, citando um trechinho aqui do livro, Scruton afirma: quero persuadi-los, do livro não, perdão, esse é o trechinho da abertura do documentário chamado Why Beauty Matters, vocês devem conhecer, né? Quero persuadi-los de que a beleza importa, que não é apenas algo subjetivo, mas uma necessidade universal de ser humano. Se ignorarmos essa necessidade, nos encontramos num deserto espiritual. Quero mostrar que a rota de fuga desse deserto é um caminho que nos leva de volta ao lar.
Esse documentário também causou muito espanto. Eu lecionei História da Arte por 2 anos e meio na Unesp, aqui em Bauru. Eu sou de Bauru, né, interior de São Paulo, e a gente tem o maior campus da Unesp aqui, e eu lecionei para os cursos de artes e design, e como professora substituta. E é muito interessante porque isso faz mais ou menos uns 7, 8 anos, e eu passei esse documentário para eles na época e realmente foi um certo estardalhaço, porque existe muita resistência em você discutir as coisas dessa maneira, né. Então, quando você abre um documentário com uma fala dessa: "Eu quero persuadir vocês de que a beleza importa", isso é bastante impositivo e isso gera um certo choque nas pessoas, né. Então, quando você diz que, ah, a gente vive um deserto espiritual por conta da perda da beleza, as pessoas tendem a achar que você está falando só de Deus. Então a confusão já é gigantesca, até explicar que não é exatamente isso. É isso também, certo? Scruton fala sobre isso também, mas não é só isso. Então, trazer isso para pessoas que lidam diretamente com a produção artística é muito importante, ainda que isso cause certo estardalhaço, né. Então, quando o Scruton diz que vai carregar-nos de volta para o lar, isso é muito bonito, né, além de tudo. A pergunta é qual é o lar, de qual lar ele está falando, né. Então no meu segundo ponto agora, como é que o Scruton defende essa beleza? Para a gente entender se o mundo de hoje tem ou não tem beleza, se ainda é possível a gente verificar isso de fato, eu preciso entender como é que acontece essa defesa. Então são alguns pontos importantes. O primeiro, o descarte da beleza coloca em risco valores que não podem e não devem ser substituídos. Então ele deixa muito claro o seguinte: eu defendo a beleza, porque sem ela, quando você joga isso fora, você deliberadamente abre mão, outras coisas mais importantes ou tão importantes quanto vão vir junto com elas. É que nem a gente diz jogar a água do banho junto com o bebê, não sei se vocês usam essa expressão, né, aí em Santa Maria, mas aqui é muito comum, né, quer dizer, você joga tudo fora, você não desperdiça só o que é ruim, você desperdiça tudo ao mesmo tempo. Então não se deve abrir mão da beleza, porque você está jogando um valor insubstituível fora. A questão da utilidade também é muito debatida por Scruton. Ele recupera uma frase do Oscar Wilde que dizia: "Toda arte é inútil". E claro que isso gera um certo furor na hora, porque você fala: "Mas que isso? A arte não é inútil, a arte serve para que a vida faça sentido". Aham, fato. Mas ela é inútil no sentido da utilidade em si. Então, se eu coloco a beleza como algo que é, ah, útil no sentido de que eu uso para, né, você transforma isso numa matéria, numa materialidade que pode ser jogada fora quando ela não for mais útil. Tudo que é útil um dia deixa de ser útil em algum momento. A beleza não pode ter utilidade nesse sentido, porque exatamente ela vai perder a essência de que é algo que é maior do que a utilidade, ela transcende isso. Então colocar utilidade na beleza, necessariamente vai torná-la fútil e descartável, e não é isso que a gente quer, né. A beleza tem por finalidade a contemplação, e aqui o Scruton faz um levantamento aí desde das primeiras obras, se a gente considerar, né, as pinturas do Alto Paleolítico, né, nas cavernas, como arte, isso é muito discutível, mas se a gente considerar, aquilo já era uma obra contemplativa. Hoje em dia todo mundo sabe que os homens das cavernas moravam nas cavernas, eles passavam pelas cavernas para produzir rituais, né. Os últimos estudos, quando eu digo os últimos, é nos últimos 50 anos, né, sobre o período pré-histórico fala sobre isso, né. O gosto é derivante e determinante da moral. É aqui que se assenta uma das maiores polêmicas em torno do pensamento do Scruton, né.
Por quê? Sim, ele está dizendo que possivelmente se você tem mau gosto, isso deriva de uma moral talvez duvidosa. E aí a gente teria que discutir o que é moral duvidosa, né? Então, existe música melhor do que outra no sentido moral? Ele vai dizer que sim, né? E aí entra alguns fatores conflitantes, obviamente, porque o Scruton sempre foi visto como alguém extremamente elitista, por gostar exclusivamente de música erudita, por não aceitar nenhum tipo de música, por exemplo, do universo pop, né, do universo popular. Então fica bastante restrito. Perdão. É claro que a gente não pode encaixar todas as coisas só dentro desse aspecto, mas ele justifica de forma racional, filosófica, que o gosto está conectado racionalmente a tudo aquilo que nós somos. Portanto, se você gosta de coisas que são deliberadamente feias, grotescas, kitsch, né? É o termo que ele utiliza. Isso diz muito sobre quem você é na sua essência, né? Bom, beleza é uma forma de estar em casa, e ela então desenvolve um sentimento de pertencimento nesse mundo, né? Então o mundo é nossa casa e a gente precisa se sentir confortável nele. A grande questão é, no mundo que a gente vive hoje, o desconforto é regra. Será que a ausência da beleza, então, tem causado esse desconforto? Eu defendo que sim, né? A beleza pode nos salvar da disrupção e do niilismo contemporâneos. A gente vive num mundo disruptivo, sem sombra de dúvidas, hoje mais do que nunca. O quanto é que a ausência do cuidado, por exemplo, com o mundo natural, vamos pegar o exemplo do que a gente está vivendo. Agora eu estou doente porque as queimadas tomaram conta de parte do norte do Brasil e também aqui do interior de São Paulo. Está insalubre respirar. E isso também tem a ver com a destruição da beleza, isso tem a ver com a falta de cuidado com a terra, a falta de cuidado com a natureza, a falta de cuidado com o outro. Acho que o Scruton acertou, de fato, não é mesmo? Muito bom. Terceiro ponto. E aqui entra um dos argumentos mais interessantes. Gente, se eu passar da hora, vocês me avisem, por favor, tá? Aqui entra um dos pontos de maior argumento do Scruton. Então, por que ele diz que a beleza está abandonando o mundo? Na verdade, ela não está abandonando o mundo. Ela foi retirada, ela foi extirpada. E quando a gente pensa em relação exclusivamente à arte, à produção artística, Scruton é muito certeiro em analisar que a arte moderna vai fazer isso de forma deliberada. Ou seja, artistas modernos, e aí eu estou falando de gente do início do século XX, já 1910, né? Por exemplo, movimento surrealista, 1915, 17, né? Movimento dadaísta, mesma fase, vai mais um pouco, né? 1920. Então, esse pessoal vai partir de pressupostos de que a arte clássica, a arte pictórica, ela mentiu para nós. Mentiu no sentido de que ela dizia que o mundo era belo. E aí vem Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, as tragédias que a gente vai ver acontecendo. Como que pode haver beleza nesse mundo? Então a produção artística vai refletir esse mundo destruído, principalmente porque não é mais possível você fechar os olhos para o que está acontecendo. Só que, bom, isso é fato. Então, até aí, ok. Só que a ideia de você começar a retratar o mundo tal qual ele é, ou melhor dizendo, se revoltando contra ele,
ou exagerando coisas com uma certa rebeldia, vai acabar descambando para negação da beleza. Então, esse abandono que vai acontecendo paulatinamente, que vai se transformar na negação total da beleza pela arte moderna e depois pela arte contemporânea, especificamente com alguns manifestos artísticos, e principalmente o dadaísmo do Marcel Duchamp. Essa obra é muito famosa, ela se chama A Fonte, ela é de 1917, como vocês podem ver aqui, e ela é uma obra de arte que é assim chamada, mas ela não foi desenhada, ela não foi esculpida, ela não foi cravejada, ela não foi nada. Isso aqui é simplesmente um mictório, né, que foi um urinol, que foi produzido por uma fábrica de cerâmica, e depois foi assinado pelo artista, no caso do Duchamp, que assina como Armut, e colocada em exibição como objeto artístico. Isso, então, é o que o Duchamp chama de ready-made. Ou seja, arte é o que eu digo que é arte, fim. Né? Se eu pegar o meu copo aqui, fizer uma assinatura e colocar em exposição e afirmar que isso é arte, quem vai dizer o contrário? Então, a partir desse momento, algo que surge com um certo sarcasmo, uma ironia, um escárnio, acaba virando um manifesto e vai ser copiado daqui em diante a rodo. Então, eu devo compreender, obviamente, que existe uma certa originalidade aqui do que o Duchamp fez, mas tudo que veio depois foi cópia, cópia da cópia da cópia, né? A partir daí a gente tem uma produção de obras de arte completamente kits, né? Então o kit vai ser muito debatido pelo Scruton também, que é essa ideia da obra de arte, talvez não só fútil, mas que ela perde todo tipo de significado, de essência, é algo que foi jogado no mundo. Então é interessante como ele determina esse movimento, né, no começo do livro aqui, quando ele vai discutir, né, ele diz: a arte tomou para si a tocha da beleza, correu com ela por um tempo e acabou deixando-a cair nos mictórios de Paris. Ele faz uma correlação aqui com a produção do Duchamp, que é engraçadíssima, né? Então é isso, a arte tinha a tocha da beleza, corre com ela pela Grécia, por Roma, né, pelo Egito, antes, vai correndo pela Europa. Obviamente, estamos falando aqui de uma arte muito mais eurocêntrica, né? E, de repente, essa tocha é perdida no mictório em Paris, em 1917. Bom, aqui é um trechinho do documentário. Gente, se vocês não assistiram, assistam. Esse é um documentário mandatório para esse tema que a gente está discutindo, né? E aí o Scruton diz o seguinte: então a arte de hoje nos mostra o mundo como ele é, o aqui e o agora, com todas as suas imperfeições. Porém, o resultado é realmente arte. Certamente algo não é arte somente por mostrar a realidade, incluindo a feiura, e chamar-se de arte. A arte precisa de criatividade, e criatividade é sobre dividir, chamar os outros e ver o que o artista vê. Mas a criatividade não é suficiente, o talento do verdadeiro artista é mostrar o real sob a luz do ideal e então transfigurá-lo. O Scruton está pautado aqui em séculos de história da arte que fez isso. Então a gente está falando de pelo menos desde os egípcios até 1900, até os impressionistas, né, pelo menos. E eu selecionei 2 obras aqui específicas que ele não traz no documentário, né, que são obras que são do mundo contemporâneo, para a gente verificar esse tipo de produção que ele menciona. Então, aqui é uma obra duas, né, são várias obras aqui do Jeff Koons,
que é um dos artistas mais conhecidos, famosos e mais ricos do mundo contemporâneo. O que o Jeff Koons produz automaticamente entra no mercado artístico com um valor absurdo, né? E aqui o destaque é a escultura e o painel atrás, que é uma série dele chamada Made in Heaven, né, feito no paraíso, e ele tirou fotos e reproduziu essas fotos depois como escultura, em pleno ato sexual com a mulher dele na época, que era Tcholina, que foi uma atriz de filmes pornôs muito famosa, né, durante os anos 60, 70. Então, quando você vê esse tipo de obra sendo colocada em museu, a grande questão não é se ela deveria ou não estar lá. É claro que deveria, vivemos um mundo democrático, né, ou pelo menos esperamos um mundo democrático, né, e com liberdade de expressão. Mas a pergunta é, o que isso afirma sobre o mundo? O que isso afirma sobre o próprio artista? Por que ele fez essas escolhas? De onde isso vem? E o que isso deixa para nós? Qual que é o legado desse tipo de produção artística? Então, não é que ela não deveria existir, mas é o que ela afirma por existir, né? No Brasil, nós não estamos, não é diferente também. Eu ressalto aqui uma obra da Adriana Varejão, também uma das artistas mais caras do Brasil, no sentido de que os produtos artísticos dela são milionários, e é para causar desconforto mesmo, chama Azulejaria em Carne Viva, é uma série que está exposta em Inhotim, em Minas Gerais, e essa sensação de desconforto, né, de algo quase repugnante para algumas pessoas. Então, qual é o legado artístico que a gente tem aqui? O que está sendo deixado para as gerações futuras e para a gente mesmo, né, em primeiro lugar? Quando você tira a beleza. Talvez algumas pessoas possam achar beleza nisso, né? Agora, dentro da perspectiva do Scruton racional de beleza, isso não caberia. Aqui eu vou um pouco além, mostro para vocês uma imagem de Veneza, lotada, cidade de Veneza, e a Europa vem passando por um processo bastante desgastante de um turismo absolutamente predatório, e alguns países estão chegando ao ponto de mandar turista embora, de não deixar entrar, de ter manifestação contra isso, porque o que atrai as pessoas para Veneza é a beleza, isso é fato. Ninguém vem para minha cidade porque ela é bonita, mesmo porque ela não é, né? Então ela não atrai turistas, mas Veneza, sim, Paris, sim, Madrid também. Agora, essa beleza que atrai tanta gente, foi capitalizada e transformada nesse turismo predatório. Então, a partir daí, o que aconteceu? Exatamente o que o Scruton disse que não é legal, que é você colocar utilidade na beleza. A partir desse momento, que tipo de beleza você consegue desfrutar numa cidade lotada como essa? Que tipo de beleza é possível extrair disso, ou sentir, ou pensar? O que é que isso está deixando para o futuro, no fim das contas, né? E um último ponto para ressaltar isso e caminhar para o final aqui, existe os mais jovens aqui talvez façam uso dessa trend do Instagram, que se chama photodump, né? O que é fazer um photodump? Tem vários significados, mas talvez as pessoas não tenham parado para pensar de fato o que isso significa. Dump, em inglês, tem muitas traduções. Uma delas é espelunca, a outra é lixo, né? É algo que é descartado, é jogado fora.
Então, quando eu vejo os meus alunos fazendo photodump, do tipo dump de agosto, então foram fotos aleatórias que foram tiradas de qualquer momento, que normalmente iriam para o lixo, porque elas não significam muita coisa, né? Pode ser a foto de um prato de comida, dependendo de como você tira aí essa foto, ela fica artística, né? Mas ao mesmo tempo, pode ser que não, pode ser a foto de quando você estava testando uma roupa, né? Ou você brincando com seu amigo em sala de aula, qualquer coisa que não seja muito relevante em si, você descartaria. Você tirou aquela foto, mas ela não serve para muita coisa. Ela não vale a pena ser postada no feed, porque ela ou não é bonita o suficiente, ou não é legal o suficiente, ou não é relevante o suficiente. Mas você não quer descartar. Então, o que que você faz? Junta tudo e posta, numa grade lá de 6, 8 fotos. E é isso. Então, isso é uma trend que existe no Instagram, que para mim é muito evidente. Primeira vez que eu vi, eu falei, por que que isso chama foto dump? Né? Ou seja, literalmente é o lixo que seria descartado, mas não foi. Isso diz muito sobre o mundo contemporâneo, não é mesmo? E aí, para responder a pergunta, então, onde é que está a beleza no mundo hoje, já que eu disse que sim, né? O Scruton ressalta para nós, que a gente está perdendo a beleza de fato. E existe um perigo gigantesco nisso, que é perder o sentido de vida. E isso não é brincadeira, pessoal. Eu convivo com jovens há muito tempo e eu percebo que cada vez mais as pessoas estão perdidas, as pessoas não sabem o que elas querem, como elas querem, onde elas querem chegar, do que elas gostam. E claro que eu não posso jogar tudo isso na conta da beleza, da perda da beleza, mas eu não tenho dúvidas de que um mundo mais preocupado com a beleza ajudaria as pessoas a suportarem isso. E talvez tivesse menos perda de sentido de vida, né? Isso a gente sempre vai ter, existencialmente falando, mas talvez fosse mais palatável, né? Então, respondendo a pergunta, onde está a beleza hoje? Quais são as possibilidades que eu vejo? E aqui agora, muito ancorada em tudo que o Scruton falou e deixou para gente, eu ressalto algumas saídas estéticas, né? A primeira delas, artisticamente falando, e aqui juntando com a questão do sagrado, é a produção, o conjunto da obra do Cláudio Pastro. Possivelmente vocês conhecem. Cláudio Pastro foi um grande iconógrafo em São Paulo, produziu obras em inúmeras igrejas, ele é responsável por boa parte dos painéis e dos vitrais e dos mosaicos da Basílica, né, Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo, em Aparecida do Norte, né? E ele foi um grande pensador da beleza no sagrado, do sagrado na beleza. Então, claro que aqui eu estou num universo muito específico, que é uma produção artística sacra, isso é arte sacra. Mas, ao mesmo tempo, não deixa de ter preocupações estéticas, preocupações harmônicas, a preocupação com o belo. Isso sempre esteve na ordem do dia para o Cláudio Pastro. Então, eu dou um exemplo aqui, que é um dos Cristos Pantocrators, que o Cláudio Pastro fez. Nesse caso, está na igreja do Mosteiro Nossa Senhora da Paz, em Itapicirica da Serra, em São Paulo. Mas, se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar inúmeras obras do Cláudio Pastro, que, veja bem, tem traços modernistas, olha que interessante. Então, é uma junção perfeita entre a arte bizantina, da produção, né, de ícones bizantinos, com o universo moderno. Então, ele conseguiu juntar isso com uma beleza extraordinária, a preocupação com a beleza, e isso faz toda a diferença dentro desse universo, né? Para além daquele projeto
do Scruton, que eu falei para vocês que no final da vida ele estava trabalhando com o governo britânico e teve protesto pela saída dele, foi uma bagunça aquela época. E o projeto se chamava Building Beautiful, Building Better, né? E aí eu estava pesquisando algumas coisas e achei essa pós-graduação em arquitetura em Sorrento, na Itália, que tem esse nome, Building Beauty, construindo a beleza. E é muito interessante entrar no site e ver qual que é a proposta que eles têm. Então, são cursos online e prática. Então, uma parte é online, outra parte é presencial, prático. De gente que é da arquitetura, mas não só da arquitetura, para você se preocupar com os processos de construção que integram a natureza e tem uma preocupação com a beleza muito clara, muito clara. Então, veja que existem arquitetos, designers, artistas no mundo hoje que estão preocupados sim com a beleza, que não abrirão mão disso. E eu tenho visto aos pouquinhos um crescimento do debate sobre a permanência da beleza, do ornamento na arquitetura, que é muito legal, porque a ornamentação ela não tem nenhuma utilidade prática. A única função é ser bonito, e isso é importante. A gente volta lá à discussão da beleza ser útil ou não ser. Ela não deve ser útil, ela deve ser bela, ela deve ser contemplativa, fim, né? Então, quando os arquitetos começaram a abrir mão disso, a gente viu, né, durante a produção dos anos 30, 40, 50, a perda da ornamentação só com traços retos, a estética clean. O que é estética clean? Você limpa tudo que é desnecessário. A beleza, nesse caso, acaba caindo fora. Então é bastante complicado, você vai perdendo isso com o tempo. Então veja que hoje nós temos ainda uma preocupação, né? Eu termino com 2 dicas de que o cinema também está preocupado com isso. Ainda que nós tenhamos uma produção cinematográfica pós-moderna, bastante violenta às vezes, né? Existem filmes contemporâneos que prezam pela beleza estética, que conduzem muito bem a sua cinematografia com a beleza e que até discutem a questão da beleza. Esse, para mim, é o melhor exemplo de todos, né? A Grande Beleza do Paolo Sorrentino, de 2013. É um filme obrigatório para todo mundo que quer discutir a questão da beleza. Uma visão sobre uma Roma decadente, mas ao mesmo tempo para onde foi a beleza das coisas, da eternidade, das construções, das esculturas. E ainda assim é um filme moderno, moderno no sentido estético, ele é rápido, ele é envolvente, mas ao mesmo tempo ele se preocupa com isso. E o último grande filme que eu vi também, que discutiu isso de forma muito delicada, os orientais sempre saíram à frente em relação à manutenção da beleza, em não desprezá-la, e aqui eu coloco na conta japoneses, coreanos e chineses, né? Os indianos também, mas esses 3, principalmente. Esse último filme do Wim Wenders, que é um diretor alemão, mas que filmou no Japão, ele tem uma obsessão por um cineasta japonês chamado Ozu, né? Então ele sempre vai para o Japão e ele acabou filmando Perfect Days lá no Japão, que é a história de um limpador de banheiros, é isso. Mas a delicadeza com que esse homem vê a vida e como ele faz o seu trabalho e o quanto de tempo ele se dedica à contemplação das coisas, ao desligamento da tecnologia, né? Isso, na verdade, não tem importância, você consegue contemplar mesmo com a tecnologia, mas às vezes você se desconectar um pouco, é um filme belíssimo e que traz esse debate de forma muito delicada, como só
os orientais conseguem fazer, certo? Gente, é isso. Eu termino aqui com a frase do Scruton. A arte responde ao enigma da existência, ela nos revela por que existimos, ao imbuir nossa vida de sentimento de adequação. Então, a gente quer continuar vivendo bem, se sentir adequado, se sentir pertencente ao mundo, e que esse mundo não seja tão cheio de fumaça, tão cheio de falta de beleza, né? Então, é possível a gente melhorar, de certa maneira, e eu sou uma pessoa muito cética e muito pessimista também, mas é possível no sentido racional, falando aqui, né, o Scruton cita um poema do Rainer Maria Rilke, chamado O Torso Arcaico de Apolo, e o poema termina com a seguinte frase: força é mudares de vida. Então, o que a gente precisa, se for o caso, né, para manter a beleza, para não deixar com que ela escape de vez, ou seja, deturpada de vez, é mudar. Então, é possível fazer isso de forma prática, não só discutindo conceitualmente, né, falando, certo? Muito bem, deixo aqui meu contato, depois se alguém quiser mandar dúvida, eu sei que vocês vão perguntar coisas agora, mas fica aqui o meu e-mail, é flavia.arielo@gmail.com. Só usei essas duas referências para hoje, e é isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigado, Flávia, muito obrigado pela sua exposição. Eu que agradeço. Eu senti assim que você no início falou que às vezes a gente sente uma solidão, né, na interlocução com esses assuntos, porque nós estamos num ambiente assim, tá difícil, muito difícil estabelecer um diálogo num mundo tão apressado e tão cheio de engenharias sociais. E eu não sei, eu queria fazer uma ligação antes de passar a pergunta para alguém, porque eu também dou algumas aulas de estética aqui na faculdade, e a gente utiliza o Scruton, né? Mas a dificuldade que a gente tem, ela vem de dentro da própria intelectualidade, digamos assim, dentro da própria metafísica, porque a metafísica está muito relacionada com essa questão estética. Isso é, quem não se emociona com a beleza das coisas nunca vai chegar a ser filósofo, dizia até Platão, Aristóteles. Tomás de Aquino, então, não se fala. Mas você não acha que nesse mundo assim apressado e que nasceu sobretudo do pensamento moderno, lá com Francis Bacon e todos os pensadores modernos, de certa maneira, que têm um desejo de modificação do real. Então, essa ansiedade que se expressa depois na lápide lá de Carlos Marx, o mundo não é feito para ser contemplado, mas para ser transformado. Eu acho que está ali o ápice dessa degeneração intelectual, que é de se meter no mundo, de transformá-lo a todo custo. Se não for na liberdade, vai ser no cacete. Então, as revoluções vieram e não importa o sangue derramado, a ideia que está na cabeça desse pessoal é mudar o mundo e mudar a natureza humana, sabe? Hannah Arendt, ela diz isso nas origens do totalitarismo, que a intenção dos revolucionários não é melhorar a vida dos povos, mas é modificar a natureza do ser humano. Então, eu também sinto, assim, eu já tive discussões com colegas que o objetivo da arte é dar uma moral em alguém. Até eu brigo com as temáticas que são propostas nas campanhas da fraternidade, porque os cantos das campanhas da fraternidade, eles têm por objetivo, em primeiro lugar, uma catequese, e não a beleza. E é por isso que não fica tudo bem, tem sentido a catequese, tem sentido a moral, mas está difícil, porque os cantos da campanha da fraternidade, eles não calam na alma do povo, eles muitas vezes não são belos, eles são cheios de moral.
E assim em outros campos também, é difícil. A educação também, ela visa, em primeiro lugar, transformar o mundo, transformar as pessoas. Então, a gente se coloca no lugar de Deus. Eu não sei, essa relação entre um mundo filosoficamente interpretado e uma atitude mais modesta, de encantamento, sabe, até um certo temor, assim, de mexer com aquilo que é sagrado, que é o mundo, sabe? Então, eu acho difícil, assim, eu sempre também penso, eu gostei muito da sua colocação, eu não li tudo de Scruton, mas quase tudo. O primeiro objetivo da obra de arte é o belo, é mexer com a sensibilidade da beleza e não dar moral em ninguém, entendeu? Mas as pessoas querem dar um estalagaço, ou estão ressentidas, estão machucadas. Está difícil refletir sobre a arte. Eu tive uma discussão com um universitário que me disse que eu sou um professor ultrapassado porque eu pus em xeque o questionamento que pichação não é arte, sabe? E aí, como é que a gente faz? Ah, professor, o senhor precisa se atualizar. E aí fica difícil. Eu acho que eu tenho uma grande admiração por Roger Scruton, porque ele é um profeta desse retorno, sabe, que a gente precisa. Não sei se quiser comentar um pouco sobre isso. Muito obrigada, professor. Sem dúvida. Bom, eu sou suspeita para concordar, porque eu me detive sobre a obra dele muito tempo. Eu também acho que ele foi um profeta. Ele sofreu muito cancelamento. Ele foi retirado lá no final daquela campanha Building Better, Building Beautiful, por conta da força desse cancelamento, das pessoas dizendo, ele é um reacionário, as pessoas sempre confundem ainda, né? A gente ainda precisa ficar repetindo, olha, não confunda conservador com reacionário, não confundam as coisas, tente entender o que é que esse conservadorismo tá desejando, tá pedindo, tá construindo, né? Mas as pessoas, em primeiro lugar, elas têm preguiça, em segundo lugar, elas têm muito preconceito, né? Então, quando o seu aluno diz que você precisa se atualizar, provavelmente ele tem muita pressa, né? E pouca paciência de entender qual que é a proposta. A proposta, como eu disse, não é que esse tipo de arte não tem que existir. Tem que existir, a gente precisa do contraponto. Mas o problema é o que é que a gente vai fazer com isso, porque isso está te preenchendo com o quê, no fim das contas? Você, enquanto espectador, enquanto leitor, enquanto alguém que está consumindo arte, cinema, literatura, você espera que isso te preencha de certa forma? Então, quando isso é feito por feiura, ressentimento, você está se preenchendo disso também. Então, não é à toa que a gente está tendo o maior nível de depressão entre criança e adolescente hoje. O que é que eles estão vendo? O que é que está sendo passado para eles em relação a isso? Então, dentro da universidade, de fato, eu concordo contigo, é muito complicado. A gente é tolhido normalmente por nossos pares antes dos alunos, né? Entre departamentos, entre professores que primeiro coloca a ideologia no lugar. Então, eu não estou falando de ideologia. Beleza não é sobre ideologia, beleza não é sobre você querer mudar o mundo ou querer transformar. Beleza é. E se você não deixar, ela não vai ser. Essa que é a grande questão. Então, quando você definitivamente prefere o choque, né, e isso, inclusive, entra na estética das pessoas, né? Tem muita gente que se veste de determinada maneira para causar o choque, usa determinado tipo de cabelo para causar o choque. Se aquilo é genuíno porque você gosta, porque aquilo é bom para você, tá maravilhoso. Mas se é pensado exclusivamente para causar esse confronto, confronto que você vai ter, né? Infelizmente, é muito triste. Então, eu concordo contigo em relação a isso. Scruton foi um profeta,
Acredito que ele ainda vai ser muito descoberto. Afinal, a gente só passa a admirar as pessoas depois que elas morrem, infelizmente. A gente aqui chegou um pouquinho antes, que a gente começou a ler o Scruton com ele vivo ainda, mas quem sabe agora, né, que a obra dele se encerrou no sentido de produção, as pessoas não tenham um pouquinho mais de paciência para ler e entender o que ele estava propondo com isso. Espero que sim. Bem. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, parabéns. Eu sou o Gabriel e estou trabalhando com o Roger Scruton. Tanto é que eu tinha comentado, eu tive o primeiro contato com a senhora aquela vez, até comentando, passei o contato do Nairo. Legal. E estávamos conversando. Estou trabalhando, inclusivemente, com o texto dele, Arte e Imaginação. Beleza, mas também, principalmente, Arte e Imaginação. Nossa, difícil. Olha, eu acho um dos livros mais difíceis dele, porque foi o primeiro livro dele, né? Dificílimo. Não, exatamente, é bem complicado, tanto é que tem que ler, 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 e toda hora tem que retomar o texto. Mas estamos evoluindo. Eu tenho 3 questões que eu queria trazer. Primeiramente, uma é uma afirmação que eu quero ver se está certo, quando se diz respeito ao sentimentalismo, né? Que na verdade está mais direcionado ao juízo estético, quer dizer, não é tanto ao objeto, pode sim haver a questão do objeto, mas ao juízo. Por exemplo, quando eu, na minha intenção quanto ao objeto, eu utilizo ele como meio para um outro fim que é independente, que foge da unicidade do objeto, e não ele no fim em si mesmo, né? Eu queria saber se se esse seria o ponto que Roger Scruton coloca enquanto ao sentimentalismo. A segunda questão que na verdade a senhora já respondeu, que existe essa ligação muito interior e plena sobre a vida moral e do juízo estético. Mas eu gostaria de saber onde é que eu posso encontrar ele melhor explicando sobre isso. Eu sei que na beleza ele tem uma parte, eu já tinha lido, que ele fala sobre a vida moral, e eu não sei se na arte e imaginação, não sei se a senhora já leu alguma parte, saberia dizer. E a terceira questão ele se dá, o pensamento dele dá-se numa base kantiana. Mas, claro, ele utiliza outros autores. Eu queria saber até que ponto existe uma objetividade. Primeiro, claro, racional no juízo estético, mas agora o objeto estético. Existe a expressão do autor sobre o objeto, e esse objeto agora, existe uma objetividade, a beleza, ela se demonstra na objetividade, no objeto, não tanto só agora na parte racional do juízo estético, mas no objeto. Essas seriam minhas 3 perguntas. Uhum. São 3 perguntas gigantescas, né? Então, assim, deixa eu ver se eu vou conseguir responder tudo. Você sabe que enquanto você foi falando, eu fui lembrando de outro autor que talvez você possa ajudar para complementar. Você está escrevendo isso, Gabriel, né? Gabriel, é mestrado ou doutorado? Vou graduação. Graduação, nossa, ótimo. É TCC. Ferrou. Olha, é porque é muito difícil alguém discutindo isso na graduação, eu acho maravilhoso. Parabéns, em primeiro lugar, pela coragem, porque você vai sofrer, não tem jeito, né? Você vai sofrer com isso. Como eu disse, esse primeiro livro do Scruton, ele é difícil, e às vezes eu fico pensando se por ter sido o primeiro, porque se eu não me engano o mestrado dele, ele ainda estava meio verde, assim, ele não era muito claro. Então o livro é difícil, não só pelo tema, porque é filosófico demais, é uma filosofia muito dura em relação à estética ali, mas porque talvez ele ainda não tivesse o know-how da escrita que ele vai ter no fim, do meio para o fim, que aí ele já tinha escrito um monte de coisa. Então, isso que você está procurando, eu acho que você não vai encontrar nesse livro. Está muito mais na beleza. E eu iria para o Alma do Mundo também, que eu acho que vai te ajudar. Não sei se você chegou nessa obra dele. Mas o que acontece? Depois de um tempo, o Scruton começa a se repetir. Eu selecionei vários trechos exatamente os mesmos trechos que estão no Beleza, no Alma do Mundo e no Rosto de Deus.
Então ele acabava, às vezes, literalmente se repetindo, usando exatamente a mesma frase. Isso é muito comum, os autores em geral fazem isso, tá? Mas, em relação ao sentimentalismo, eu fiquei lembrando que você poderia usar o Theodore Dalrymple, eu não sei se você conhece esse autor, ele também é inglês, mas é um médico psiquiatra, que na verdade chama Anthony Daniels, e usa esse codinome, né, esse heterônimo, enfim, esse outro nome, pseudônimo, perdão, que é Theodore Dalrymple, que tem um livro chamado Podres de Mimados, e nesse livro ele discute o sentimentalismo tóxico, e casa muito bem. Eu não sei exatamente qual é o tema que você está trabalhando, depois se você quiser me mandar, eu posso enviar outras leituras, mas eu acho que o Dalrymple encaixaria muito bem no que você me perguntou agora. E o Scruton, ele fala sobre isso também, mas o Dalrymple vai além, mas aí ele fala disso na sociedade, não na obra de arte. O Scruton é mais específico em relação à obra de arte, né? Então, ele olha para isso como essa confusão. Então, se eu digo o seguinte, isso é feio, né? Sei lá, esse copo é feio. E a pessoa se dói porque ela gosta do copo. Então, se eu digo o copo é feio, a pessoa entende naturalmente que eu estou contra ela, porque eu chamei o copo de feio, e ela gosta do copo, portanto, ela acha que eu não gosto dela. É verdade que eu só estou fazendo um juízo sobre o objeto em si, acabou, né? É isso. Mas as pessoas hoje, por conta dos ressentimentos, acabam levando isso para outro lado. Agora, a última pergunta em relação a Kant, né, e ao objeto em si, não sei se eu vou conseguir te responder assim, agora, que ela é muito mais complexa, né? Se depois você quiser me escrever, eu te ajudo a pensar um pouco, mas a minha tese de doutorado, não sei como você chegou em mim, inclusive, acho que a gente já teve essa conversa, eu sei que foi pelo Instagram, Foi mas pela... foi pela Tá me tese? ouvindo? Tô. Foi pela tese, foi pela tese. Então fechou. Você conseguiu ler? Eu consegui ler um ainda pouco, porque eu tô Tá. muito no texto do Roger ainda. Tá, eu acho que vai te ajudar em algum ponto, se você conseguir ler tudo, principalmente o primeiro e o último capítulo. O último capítulo talvez te ajude mais se você estiver trabalhando com arte, tá? Então, nesse sentido, eu acho que vai fazer mais sentido para você mesmo, tá bom? Espero ter ajudado. Não, com certeza vai ajudar. Muito obrigado. Eu vou conversando então com a senhora sobre algumas questões. Obrigado pelas indicações. De nada. Pergunta depois. Não. Bom dia, professora. Bom dia. Eu me chamo Lorenzo, tenho uma pergunta. Gostaria que a senhora aprofundasse um pouco mais essa questão da beleza na arquitetura. Eu, particularmente, é um tema que me incomoda bastante, ver nossos antepassados construindo coisas tão belas, tendo todo um trabalho, um esforço para deixar algo para as próximas gerações, né? Exprimiam na arquitetura a sua cultura, a sua herança que receberam e entregavam isso para nós, né? E meus antepassados, né, da cultura alemã entregaram isso de maneira tão bela para nós. E hoje a gente vê exatamente aquilo que a senhora comentava, essas arquiteturas quadradas que visam somente o utilitarismo. Como que o Scruton vê isso tudo? Aprofundar um pouco mais nisso, a senhora comentou que ele chegou a trabalhar um pouco sobre arquitetura lá na Inglaterra. Então, como que ele vê o impacto, sobretudo, que essa feiura horrível, né, que a gente tem hoje na arquitetura impacta na vida das pessoas, na própria cultura, né? E a cultura, nós sabemos, impacta profundamente a vida individual e de uma sociedade, de um país, enfim. Legal. Obrigada, Lorenzo. Eu acho que isso é uma das partes mais brilhantes da construção teórica do Scruton, porque a gente vê, como eu disse, é muito prático, tem algumas coisas que não tem como negar. Tá tão evidente que a arquitetura é a mais evidente de todas, porque tá aí. É claro que
pode existir arquitetura contemporânea e bonita e com traços retos, etc. Claro que pode, né? A grande questão que ele coloca, ele usa um exemplo maravilhoso, que está tanto no livro Beleza, quanto no Rosto de Deus. Porque o Rosto de Deus, ele vai analisando, ele não fica só no quesito religioso, sagrado, mas ele analisa o rosto das coisas, inclusive. E ele vai dizer que a arquitetura, até chegar no século XX, ela olhava para nós. Ela tinha direção, ela tinha frente e verso, ela tinha equilíbrio. Então, as portas, as janelas, era uma abertura para o mundo, e o mundo entrava naquele objeto, naquela construção, e aquela construção se deixava tocar pelo mundo. Então, você tinha um trânsito entre as coisas. Quando a gente vê uma predileção hoje dos arquitetos pelos caixotes, eles estão seguindo muito aquela máxima do Sullivan, que foi um designer do século XX, do início do século XX, que dizia a forma segue o conteúdo. O que isso significa? Você vai privilegiar a utilidade da coisa. Então, se você está pensando em colocar alguma coisa que não vai ter utilidade nenhuma, tira, deixa limpo. Daí vem a estética clean, a estética minimalista. Se bem que existe um minimalismo muito bonito também. Depende de como você interpreta isso. Mas os caixotes, então, de ferro, de aço e de vidro, acabaram se transformando na cara da arquitetura moderna, porque aqui lá você não vê o que é o que, está tudo fechado. Como as janelas estão integradas na construção, você não sabe onde é que elas estão, está tudo integrado, tudo fica limpo. Então você não vê o que é frente, o que é lado, é só pensar, por exemplo, no MASP, em São Paulo. É um caixote gigantesco. É muito legal, porque tem um vão livre, tem isso, tem aquilo. Sim, é interessantíssimo em relação à engenharia daquilo, mas não é bonito. Não é bonito no sentido, poxa, vamos comparar com outros museus do mundo. Compara com o Louvre, por exemplo, né? Compara com o Tate Museum na Inglaterra. Então, essas arquiteturas contemporâneas, elas visam se fechar em si mesmas, porque é uma proteção contra o mundo, porque o mundo ficou muito feio. Só que o mundo ficou feio por conta disso. Então, é uma coisa que retroalimenta, né? Existe um youtuber que eu gosto muito, gente, não é youtuber, é alguém que tem um canal no YouTube, né? Que é um jornalista especializado em arquitetura, e ele tem esse canal que chama São Paulo nas Alturas, é especificamente sobre arquitetura em São Paulo, e ele é um grande defensor de que quanto mais você se fecha na cidade, pior ela fica. Então, quando você constrói muros altos para proteger os lugares, a violência vai crescer naquele ambiente. É o contrário do que você espera. Aquilo não vai proteger, aquilo vai chamar mais crime para o lugar. Quanto mais aberto o espaço é, menos índice de criminalidade. E essa abertura do espaço faz com que as pessoas desejem que as coisas também fiquem mais bonitas, já que elas são mais visíveis. Né? Então, se, por exemplo, você tem uma casa com muro baixo, em que o seu jardim está exposto, se você tiver, ou que a porta da frente da sua casa está exposta, você quer que isso seja bonito, porque todo mundo vai ver. Então, existe uma preocupação maior com o design disso, com a estética disso. É disso que o Scruton está falando. Então, de fato, tem gente hoje em dia que também está preocupado em perceber isso e construir coisas dentro dessa estética. Mas ainda não é a maioria, né? Então, aqueles prédios gigantescos que a gente vê em várias metrópoles, principalmente Dubai, algumas cidades do Oriente Médio, aqueles prédios gigantescos que querem ser os maiores do mundo, normalmente eles são feitos todos de vidro espelhado, aquela coisa medonha. E aí os arquitetos dizem que é para se integrar no ambiente, porque como ele é espelho, então ele vai refletir nuvem, sol. Gente, isso é a maior mentira da face da Terra.
aquilo lá não reflete nada, não integra nada, aquilo é medonho, né? Aquilo faz com que os pássaros batam ali, aquilo esteticamente não faz sentido, porque não é natureza. Então não adianta você querer fingir que é natureza quando você não é. Então, é isso, né? Não sei se também consegui te responder. Respondeu sim, professora, muito obrigado. Mais uma pergunta bem interligada, eu percebi também que a senhora já deu uma pincelada nisso, sobre essa arte, o que chamam de arte hoje, que está a serviço das ideologias. Dar uma aprofundada nisso, se realmente dá para chamar de arte, e também como que o Scruton via, se ele chegou a tecer alguma crítica ao falar sobre isso, sobre essa arquitetura também que ficou muito conhecida na União Soviética, né, desses quadrados, talvez tenha bastante ligação, e também gostaria de ouvir a senhora falar um pouco, talvez, se possível, ainda nessa área da arquitetura, sobre esses prédios que nós vemos muito nos Estados Unidos, que são realmente arranha-céus, mas que mesclam o gótico com esse moderno, né? Que são prédios belíssimos. Então, é muito triste a gente não conseguir ver isso aqui no Brasil, pelo menos eu nunca vi. E que triste também que não é incentivado isso tudo. Como que a gente poderia, talvez, com Scruton, discutir isso mais na academia e incentivar isso tudo? Você está se referindo aos prédios tipo Empire State Building, né? Art Nouveau, Art Deco, é um movimento do fim do 19, já quase indo para o comecinho do 20 ali, que prezava pela ornamentação, olha só que legal, principalmente o Art Nouveau, que você tinha linhas mais orgânicas, uma coisa meio rococó inserido na arquitetura, é sensacional, né? Então, a gente talvez tenha algo no Brasil, por exemplo, né? Eu estou me fazendo referência a São Paulo muito, gente, porque, enfim, é o meu universo, mas a gente tem a Catedral da Sé, que é um neogótico, né? Então existe essa preocupação. A gente tem, acho que tudo, né? Em São Paulo as coisas convivem ali, o moderno e o contemporâneo e a espécie de um barroco, né? Revivido ali também, todas essas coisas ao mesmo tempo. Agora, em relação à arte e ideologia, é uma das coisas talvez o Scruton mais criticasse. Ele criticava muito, mesmo porque ele fazia parte, né, do Partido dos Conservadores, então ele fazia crítica dentro do partido, inclusive, foi um grande crítico da Margaret Thatcher, depois ele reviu algumas coisas, mas qualquer arte colocada a serviço de ideologia é ruim, tanto à direita quanto à esquerda, tanto faz, porque elas acabam se igualando, né? O professor dizia em relação, por exemplo, à arte feita para a campanha da fraternidade, é isso, por mais que você tenha um objetivo que seja falar sobre algo, conduzir algum tema, se você prezar só pela beleza na arte, ali naquele momento, aquilo já vai chamar atenção, e aí você pode conduzir depois para o assunto específico que você deseja, mas instrumentalizar a arte sempre vai ser um problema, sempre. Que é muito o caso dessa arte panfletária que a gente tem, né, que é a arte que quer exclusivamente gerar choque ou falar sobre conscientização. Você vai conscientizar o quê com isso? Né? Então, se você quer conscientizar a pessoa, você vai escrever manifesto político, você vai fundar um centro acadêmico, você vai fazer outro esquema. Agora, a arte, ela precisa te conduzir para outro caminho, porque você está misturando as coisas, é misturar forma e conteúdo. Né? Então, voltando à questão lá do Ed Sullivan, quando você diz a forma segue o conteúdo, você empobrece a forma. E aí uma coisa, fica as duas coisas se confundindo, as duas vão perder. O conteúdo perde também com isso. E aí você vai ter, como o Scruton coloca lá no documentário, prédios que foram feitos para cumprir certo objetivo de ser
exclusivamente utilitarista, eles são abandonados, porque ninguém quer morar naquilo. É o que eu sinto quando eu vou para Brasília. Eu fui para Brasília 2 vezes na vida, ou uma. Talvez eu tenha, me confundo, acho que uma só eu fui, né? E eu não desejo voltar, porque para mim aquilo é inóspito. As formas são muito, claro, gente, olha, os arquitetos querem me matar quando eles ouvem isso, porque claro que Oscar Niemeyer, claro que o Lúcio Cardoso são gênios, não há dúvida sobre isso, mas que há um certo empobrecimento em relação a conteúdo no lugar da forma A, né? Então você só tem concreto. A catedral é bonita, porque você ainda tem uns anjos pendurados, ainda que eles sejam de concreto, né? Tá lá, tá flutuando. Fazer o concreto flutuar é bonito. Mas, no geral, é muito complicado quando você não deixa cada coisa seguir o seu próprio rumo. O intuito da beleza é ser bela. E o intuito da ideologia ou da política é resolver problemas ou falar sobre conflitos é outra coisa, né? A gente misturar as duas saem perdendo de certa maneira, né? É isso. Flávia, próxima vez nós vamos convidar você para uma manhã inteira. Legal. Próxima vez eu quero estar aí, né? Assim, saudável, né? E eu vou visitá-los. Infelizmente, nosso tempo está encerrando, então nós queremos de coração de verdade, por essa parte muito bela da sua exposição, que nos estimulou a aprofundar, a refletir e caminharmos numa direção para melhorar assim a percepção da estética e também a produção da arte. Muito obrigado, Flávio, em nome de todos os professores e acadêmicos da Faculdade Palotina, e a gente ficaria muito feliz em uma outra ocasião ter um outro momento contigo. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Obrigada, gente. Bom dia para vocês.